56, a partir do versículo 36. Glória a Deus. Amém? Eu quero ver com os irmãos a possibilidade de fazer essa tela ficar branca com as letras negras, para ver se tem a visibilidade fica melhor, né? Tanto de noite quanto durante o dia, né? Diz assim a palavra do Senhor: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo uma segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, e eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: que eu beijar, esse prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. E Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? E então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Amém? Glória a Deus. Estamos numa manhã onde será celebrada a ceia do Senhor. E eu estava aqui meditando nessa palavra, lembrando que Jesus, ele deu a ceia para Judas. Judas já havia colocado no coração de trair Jesus, de vender. E no entanto, Jesus lavou os pés dele, Jesus deu a ceia para ele, e ele saiu da santa ceia e foi trair o Senhor, foi negar o Senhor, foi entregá-lo para que os inimigos o pudessem prender e matá-lo. Será que isso fala conosco também, irmãos? Estava aqui nós louvando ao Senhor e eu pensando, a gente canta tanta coisa bonita. Será que nós estamos refletindo
refletindo verdadeiramente naquilo que nós cantamos, naquilo que nós declaramos com a nossa boca diante de Deus. Essa última música, até desejei que ela tivesse sido cantada antes, porque senão fica um pouco cansativo. Até uma mensagem muito bonita. E muitas vezes nós estamos como os fariseus, aparentando uma imagem que não é a imagem do nosso interior. E nós esquecemos que Deus, irmãos, Ele vê o nosso interior. É que Ele está vendo nosso estômago, nossos rins, nosso intestino. Mas é o interior da nossa alma, é aquilo que traz sentido para a nossa vida. Se nós não policiarmos os nossos sentimentos, nós morremos por dentro. E a morte do crente, ela não acontece da noite para o dia. Ela começa devagar. Quando você começa a priorizar outras coisas além de Deus. Priorizar outras coisas além de Deus. Colocar outra coisa no lugar do Senhor. Deixar de vigiar para a nossa vida. A palavra do Senhor diz que Jesus estava angustiado. Ele havia celebrado, a primeira ceia. Ele saiu para se entregar por nós. A última Páscoa da vida dele e a última Páscoa de Israel, porque o sentido da Páscoa era apontar para o Cordeiro de Deus que haveria de morrer por nós, desde o Éden, desde o primeiro animal morto no Éden, para cobrir Adão e Eva do seu pecado. Já falava de alguém morrendo para justificar o pecado da humanidade. É por isso que a Bíblia diz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo, porque na presciência de Deus, Ele já sabia que Ele ia criar o homem, que o homem haveria de pecar, mas a vontade de Deus era restaurar, era criar um povo que pudesse adorá-lo em espírito e em verdade. Foi por isso que Deus criou o homem, porque os anjos já adoravam o Senhor. Aleluia. Os anjos desde a eternidade já estavam ali adorando e servindo a Deus, mas Ele queria um povo livre para escolher estar com Ele. Foi por isso que Ele colocou aquela árvore. Ela não era uma árvore especial, não. Especial era a árvore da vida. Mas Ele coloca um limite para o homem. Irmãos, a coisa difícil é delimitar um limite. Quem tem filho aqui sabe disso. Quando você diz um não para uma criança de 1 ano, de 2 anos que ela está andando, você está, parece que instigando essa criança a fazer aquilo que você diz não faça. Não coloque o dedo aí. Não faça isso, não faça aquilo. E a criança vai lá porque está no instinto. Nós fomos gerados no pecado. Tudo aquilo que Deus diz não para nós, nossa carne quer dizer sim. Mas quando Ele criou Adão e Eva, a Bíblia diz que Ele todos os dias em pessoa, Deus estava no jardim para conversar com o homem, para andar com ele, porque estava no coração de Deus criar alguém que pudesse amá-lo, escolher estar com ele. E o homem escolheu pecar. Conosco também é assim. Às vezes um pai, uma mãe cria um filho na casa de Deus desde criança,
Quando chega a adolescência, esse filho acha que não deve mais nem honrar esse pai, essa mãe, obedecer, muito menos a Deus. E se ele não der uma volta lá fora, parece que não está bom. Ele tem que ir, quebrar a cara. E quando ele está no fundo do poço, ainda bem que ele lembra de Deus e Deus está lá no mesmo lugar, não é, irmãos? E não adiantou os limites, a orientação. Por que será? Porque Deus, Ele não tem neto, irmãos. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho, não. Se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Então há uma necessidade de mostrar, de ensinar o caminho do Senhor, mas nem todos. Tem gente que tem o privilégio de crescer, né? Criar os filhos da igreja, esses filhos crescer na presença de Deus. Mas infelizmente nós não temos muitas pessoas assim. Geralmente há um tempo em que a pessoa se afasta do Senhor. Mas o plano de Deus não é frustrado por causa disso, porque Deus cumpriu, enviando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E Jesus veio sabendo que Ele havia de passar para perdoar o meu pecado e o seu pecado. E mesmo assim Ele veio e se entregou por nós. E a palavra diz que naquela noite Ele estava angustiado, porque Ele sabia o que Ele ia passar. A vergonha, a exposição, o sofrimento, as injúrias. Porque quando a gente sofre, Pedro fala isso. Quando você é maltratado, você é preso porque você pecou, porque você fez uma coisa errada, é uma coisa. Mas você é preso, inocente. Há poucos dias foi libertado do presídio, depois de 4 anos, 2 rapazes crentes. Um era filho do pastor, a mulher estava grávida, ganhou neném, né? E ele na cadeia nem conhecia o filho, a filhinha. E eles juravam ali, eles eram inocentes. Foram acusados de matar uma senhora de idade, fazer atrocidades com aquela mulher, e não teve advogado que os livrasse daquele presídio. Mas aí a igreja em oração, aquele pastor chorava 24 horas por dia, junto com aquela mãe, porque eles tinham certeza de quem era o filho, e tinha álibi, irmãos. Mas a justiça brasileira é uma vergonha. Não existe justiça no Brasil, irmãos. Não se iluda. Ou nós dobramos os joelhos e clamamos a Deus por justiça. Verdade. Ficamos indignados e vamos para a oração dizendo: Deus, faça justiça por nós. Porque a quantidade de pessoas de idade que estão presos 4 anos dentro do presídio sem fazer nada. E Deus incomodou tanto o assassino, um dos assassinos, porque eles eram, acredito que 3, não estou me lembrando. E o assassino foi lá na delegacia, não aguentou e confessou o seu pecado. E aqueles 2 rapazes foram inocentados. Não sei se alguém assistiu, mas foi filmado. O pai gritava tanto, glória a Deus e aleluia, quando aquele portão se abriu e aqueles jovens saíram de lá. Aleluia. Então Jesus via a injustiça sobre alguém que nunca pecou, sobre alguém que nunca cometeu um erro. Ninguém convenceu Jesus a pecar.
mas Ele estava ali pagando pelo meu e pelo seu pecado. A Bíblia diz que lá no jardim do Éden, ou lá no jardim do Getsemane, Jesus estava ali, levou os seus apóstolos lá para o monte, deixou um grupo, pegou 3 mais chegados. É tão lindo, né, irmãos? Sempre tem aqueles mais chegados. Você é um chegado de Jesus, irmão? Você é aquela pessoa que, quando você fala, Jesus, estou aqui, seu coração arde, você sente vontade de chorar, você sente prazer de estar na presença de Deus. Lá estava Pedro, Tiago e João. No barquinho não, agora estava no monte mesmo. Glória a Jesus. Lá estava. Jesus deixa eles assim, irmãos, porque Jesus queria intimidade com o Pai naquela hora. Deixa eles e vai, tem tradução que diz que é um tiro de pedra. Talvez uns 15 metros, 20 à frente. Jesus então se ajoelha lá, se prostra diante do Pai. E a oração que Jesus fez foi: Pai, se for possível, se tiver uma maneira de eu não ir para aquela cruz, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Irmãos, a vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Mas para nós ela tem um preço. O preço chama-se renúncia. Nós precisamos renunciar a alguma coisa se nós quisermos agradar a Deus. Diz a palavra que ele veio, ele estava se sentindo só, e ele chegou lá e os apóstolos estavam dormindo. Mesmo os 3 mais chegados estavam carregados de tristeza, eles sentiam a tristeza de Jesus, mas dormiram. E Jesus acordou eles e disse: vocês não podem ficar comigo acordado nenhuma hora. Aí acordou eles, foi orar, falando as mesmas palavras. E a Bíblia diz que ele orou as mesmas palavras: Senhor, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E quando ele volta, eles estavam dormindo de novo. E aí ele vai orar a 3ª vez. E aí quando ele volta, ele cutuca novamente eles. Ali me disse: vamos levantar agora, porque o inimigo está chegando. Quando eles desceram, já encontraram a multidão que estava indo atrás dele. Glória a Deus. Todos nós sabemos o que aconteceu, mas eu quero chamar a tua atenção nessa manhã. Como é que está a nossa intimidade com o Senhor? Estamos orando, estamos vigiando, estamos meditando a palavra do Senhor, porque Ele está vindo aí. Hoje nós estamos aqui para celebrar, para lembrar que Ele morreu. Mas Ele não ficou no túmulo não, Ele ressuscitou. Aleluia. E Ele disse que quando Ele fosse, Ele haveria de voltar para buscar-nos, para que onde Ele estivesse, aleluia, nós pudéssemos estar também. E eu não sei se Ele volta antes da tribulação, se é no meio da tribulação,
se é depois da grande tribulação. Tem gente dizendo que nós não vamos para o céu, que nós vamos ficar aqui. Eu não sei, irmãos. Eu só sei que eu quero estar aonde Deus estiver, aonde o meu Salvador estiver. Eu ouvi uma palavra essa semana do apóstolo Filipe, pastor, não sei. Ele disse: olha, irmãos, se Deus exterminar o inferno e mudar para lá, eu quero ir para lá com Deus, porque aonde Deus estiver é céu para nós. É céu para nós, é lugar de descanso. Aqui não. Ele disse que aqui não é o nosso descanso. Por que nós fazemos tanta questão? Queremos ser felizes aqui. Não é pecado ser feliz não, mas eu quero dizer para você que felicidade ela não existe, irmãos. Eu tinha até uma amiga chamada Felicidade, mas ela morreu. Eu me lembro que um dia eu morava no condomínio e ela chegou lá na portaria e o Christian, ele ligou para mim e disse: pastora, a felicidade está aqui, eu posso mandar ela entrar? Eu disse: moço, tanto tempo que eu espero a felicidade, deixa ela entrar, abre esse portão. Irmãos, deu uma crise nele e em mim, né? Porque aí ele ria de lá e eu de cá, e ele sem como dizer para a felicidade: pode entrar. Ele abriu o portão, né, e ficou rindo até não ter condição de dizer: pode entrar, dona Felicidade, né? Ela está esperando a senhora. Então, infelizmente, ela partiu. Porque o que existe para nós, irmãos, são momentos de alegria, tempo de alegria. O Senhor disse que há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar também. E às vezes quando chega o tempo de chorar, a gente acha que o mundo acabou. Não, irmãos, quando chegar o tempo de chorar, nós vamos chorar. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Haverá um momento em que brilhará o sol da manhã e você vai conseguir enxergar o caminho para continuar. Então vamos alegrar com os que se alegram, vamos chorar com os que choram. Vamos aproveitar os momentos que Deus nos dá em família, porque até isso passa. As crianças crescem e chega um momento que a gente tem tanta saudade, né, das crianças pequenininhas. Eu lembro da minha sogra dizer: alegria, minha irmã, é quando uma mãe cobre 4, 5 filhos numa cama só. Ela viveu esse tempo em que, né, às vezes jogava o colchão no chão, deitava todo mundo ali naquela cama, cobria todas as crianças de uma vez. Porque haverá dia que você não sabe para onde que eles estão e como verdadeiramente chega esse dia para nós. Mas vamos aproveitar-nos, dizer eu te amo para alguém que você ama, abraçar alguém que você ama, beijar os seus filhos, porque a palavra de Deus diz: beijai o filho para que ele não se perca no caminho. Dá colo para o seu filho, porque amanhã ele vai estar grande, ele vai perder a oportunidade de sentar no seu colo. Às vezes a gente fica com as picuinhas, coisas tão pequenas, tira a gente do sério, deixa a gente magoado, deixa a gente entristecido. Alegra o Senhor, irmãos. Eu quero encerrar lembrando aqui que quando Jesus enviou os seus discípulos de 2 em 2, soprou o Espírito Santo sobre eles e disse: vá pregar, anunciar o reino, porque Jesus estava indo logo atrás. E segundo os historiadores, aquilo demorou uns 6 meses para eles irem, e demorou um tempo para poder voltar.
quando eles voltaram, eles ficaram extasiados, eles estavam cheios de alegria. E ele disse: Senhor, os demônios nos sujeitaram, as pessoas foram curadas. E Jesus olhou para eles assim: vocês estão alegres só por causa disso? Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Seu nome está escrito no livro da vida? Glória a Deus. Levanta seu Aleluia. nome e diz: glória a Deus, obrigado Jesus, porque o Senhor escreveu meu nome no livro da vida. E se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou. Aleluia. E quando nós estávamos cantando aqui, sem Jesus não dá, eu fiquei pensando: irmãos, você já se imaginou como seria a sua vida sem Jesus? Porque eu não me imagino, irmãos. Eu vivi sem Jesus 23 anos da minha vida, 22. Pensa numa vida sem sentido. Era tão sem sentido que eu tentei me matar 3 vezes, porque eu achava que não tinha saída para mim, não tinha razão para continuar vivendo. Mas o dia que eu abracei a vida, Aleluia. o dia que eu abracei Jesus, nunca mais eu quis sair da presença dele. Glória a Deus. Aleluia. Porque quando Jesus disse: olha, na sua pregação que o povo estava saindo, Pedro chegou e disse: Jesus, esse discurso do Senhor é tão duro, o povo está indo embora. Eu disse: vocês não querem ir também? Se quiserem, são livres. Pedro disse: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. Só Jesus é a vida, irmãos. Para quem iremos nós? E para o mundo fazer o quê? Quebrar a cara, descer ao fundo do poço. Não tem nada melhor do que Jesus. Você pode dizer. Aleluia, é Não verdade. tem mansão, não tem carro do ano, não tem nada, porque quando você vai embora, você não leva um sapato no pé, leva uma meia. Se não tiver misericórdia, mandar a meia lá para onde o corpo vai ser preparado, aí põe uma meia no pé, mas vai sem nada. Mas aquele que tem Jesus passa para a vida eterna. Glória a Deus. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de pedir perdão dos pecados, porque nem sabemos se amanhã vamos estar vivos. Eu quero convidar você para orar comigo nessa manhã. Pode ser do jeito que você está. Pai, nessa manhã nós queremos agradecer ao Senhor, porque um dia o Senhor enviou a coisa mais preciosa que havia no céu, para tomar forma de homem, nascer de uma mulher conforme a tua palavra, ensinar acerca de quem é o Senhor, Aleluia. trazer a transparência de quem é o Senhor. O Senhor é amor, mas é também justiça. Ele veio revelar a grandeza, o caráter do Senhor, de poder, de pureza e de humildade. Ele viveu como homem, morreu como homem, mas ressuscitou como Deus, e está sentado à direita do Pai, Aleluia. intercedendo por nós. Nós pedimos perdão nessa manhã, porque muitas vezes nós colocamos tantas coisas no lugar do Senhor, nós damos prioridades a tanta coisa, sendo que a melhor coisa é estar aos pés do Senhor, ouvindo os teus ensinamentos. Dai-nos um coração quebrantado nessa manhã, capaz de olhar para nós e reconhecer os nossos erros. Aqui não tem ninguém que é digno de ser, Pai, porque todos nós somos pecadores,
Mas a palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. E é debaixo desse sangue que nós queremos cear nessa manhã, crendo, Pai, que quem nos justifica é o Senhor que morreu por nós. E nós queremos nessa manhã olhar para dentro de nós, reconhecer que nós somos pecadores e que sem o Senhor nós não somos nada e nós não podemos fazer nada. E é por isso que nós queremos nessa manhã lembrar que o Senhor morreu e que o Senhor ressuscitou, e principalmente que o Senhor voltará. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Só quero ler e nós já vamos celebrar a ceia. Ler o texto que está escrito na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. E ele deixa claro para nós aqui que isso aqui ele aprendeu diretamente de Jesus. E ele disse assim no versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Quero convidar o irmão Kleber e a irmã Marilene aqui na frente para distribuir a ceia do Senhor. Amém? Irmão Kleber, irmã Marilene. Glória a Deus. Versículo 24 diz assim: tendo dado graça, partiu e dizendo: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Quem for participar da ceia, fique de pé, por favor, para facilitar para os nossos irmãos. Versículo 25: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão, beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Porquanto qualquer que comer este pão, beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aleluia. Ele está dizendo aqui, irmãos, que nós precisamos entender quem somos nós na fila do pão, né? Ele está dizendo aqui esse negócio de dizer aqui, ó, sem discernir o corpo do Senhor, é sem entender que nós somos o corpo, que essa pessoa que está do seu lado é parte do seu corpo, que nós vivemos em função uns dos outros. É isso que ele está dizendo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmã Marilene. Deus, em nome de Jesus Cristo, aqui está esse pão, um simples pão, Senhor. Mas para nós nessa manhã, ele representa o corpo de Cristo que foi dilacerado pelos nossos pecados. É por isso que nós estamos reunidos aqui nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor venha fazer com que nós venhamos sentir verdadeiramente membro deste corpo, indispensável para que a igreja exista, para que esse corpo caminhe, para que esse corpo gere vida em outras vidas também, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos nessa manhã,
em nome do Senhor. Então disse o Senhor: tomai com isto meu corpo que é partido por vós. Pode distribuir, minha querida. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar, poucos pães discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir, a tornar a praia. Então veio o fogo, peixe, pão, e Jesus que nos convida a cear. Vem cear, Mestre chama, vem cear. mesmo hoje tu te pode saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Amém? Podemos participar, meus queridos. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o pão, ou tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Deus, em nome de Jesus Cristo, aí está sendo apresentado, Senhor, este suco de uva, Pai. Para nós ele representa o sangue derramado no Calvário, aleluia. Oh, Pai, em nome de Jesus, que a virtude do sangue do Cordeiro seja sobre nós nessa manhã, e que este símbolo, ó Deus, seja gravado na nossa vida, nos umbrais do nosso coração, para nunca esquecermos o preço da nossa salvação, Pai. Em nome de Jesus, traga a nossa lembrança ao tamanho da dor desse sacrifício, para que nós venhamos honrar o Senhor todos os dias da nossa vida, anunciando que o Senhor morreu, que o Senhor ressuscitou e que o Senhor virá novamente para nos levar, em nome do Senhor Jesus. E então, este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Em
Aleluia. distribuir. Glória a Deus, amém? Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que por nós desceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis que este sangue lavados Com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a se este sangue luz, mais alto que a neve serei. Aleluia. amém? Vamos lá. Se quiser colocar o carro, faça isso. Repetindo o sangue de Jesus. Nos purifica de todo pecado. Aleluia. Aleluia. Conta manto. Sweet Chamanala Bashadu. Aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus, por esse momento tão especial nas nossas vidas. Que verdadeiramente nós possamos guardar, Senhor, na mente e no coração o seu sacrifício, sabendo que o Senhor virá novamente. E essa é a nossa esperança, é a esperança da igreja. Por mais difícil, ó Deus, que nós possamos viver os nossos dias, com todas as dificuldades que a igreja enfrenta sobre a terra. Quanto povo, Senhor do Senhor, tem morrido nesses últimos dias, perseguido em outros países. Sabemos que um dia a perseguição também chegará a nós, mas que nós não venhamos esquecer nunca, que ainda que tenhamos que morrer, Aleluia. o Senhor morreu primeiro para demonstrar para nós o que é amor, e que nós possamos provar o nosso amor para contigo todos os dias da nossa vida, e que o Senhor nos faça uma igreja fiel até a morte, para receber a coroa da vida. Que nós possamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas nesses últimos dias, Pai. Em nome de Jesus, que nós venhamos perseverar, porque a nossa vitória está na perseverança. Não nos deixe olhar para trás nem para os lados, mas que nós prossigamos à frente, olhando para o Senhor, que é o autor e consumidor da nossa fé. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos nessa manhã, agradecendo por tudo aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer, por cada um de nós como pessoa, como servo do Senhor, como obreiro na seara do Senhor, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos e netos,
nós cremos que aquele que começou em nós a boa obra, Ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus, Aleluia. o nosso Senhor. Amém? Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória.